Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. E ontem tivemos mais uma noite de basquetebol incrível. E eu venho aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito de Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder contra Denver Nuggets. Cara, que dois jogos interessantes. O primeiro não foi tão interessante assim, mas deu pra observar muita coisa. Pra mim o jogo tinha acabado ali no começo do último quarto já não oferecia mais perigo, tá ligado? Uma das equipes, enquanto o outro jogo foi sensacional, foi pro overtime. Meu Deus, esses playoffs estão simplesmente incríveis. Todas as noites está tendo alguma coisa sensacional pra gente acompanhar. Então se você está chegando por aqui agora e gosta de opiniões, notícias e tudo que cerca o mundo da NBA, as opiniões são um pouco duvidosas, mas você está no lugar certo, se inscreva agora ou então deixa pro final. Você pode se inscrever, ativar o sininho e deixar o like se você gostar desse vídeo. E se você é um trash talker raiz e está aqui comigo durante todos esses playoffs, você vai deixar o like porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais delongas, bora começar por Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. Primeiro jogo dessa série, na qual o Cleveland Cavaliers estava completo. Quinteto titular: Max Strus, Evan Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, Darius Garland. Do banco de reservas, vindo como sexto homem, DeAndre Hunter, depois Ty Jerome, depois Dean Wade, depois Sam Merrill, Isaac Okoro, Javonte Green, Craig Porter Jr. No caso, esses dois aqui entraram só no garbage time, e o Isaac Okoro também. Engraçado que ele perdeu muito espaço nessa pós-temporada nesse elenco. Enquanto isso, do lado do indiano também estava todo mundo saudável, mas o que aconteceu nesse jogo? Eu quero começar comentando a respeito do Pacers, porque eu acredito que temos alguns pontos a se observar sobre o Pacers. Primeiro, eles não puderam confiar naqueles jogadores que mais mataram arremesso de 3 nos dois primeiros jogos, a mesma pontuação nessa terceira partida. Por exemplo, Aaron Nesmith matou apenas uma bolinha de 3. Miles Turner matou uma também e infelizmente ele sentiu um momento ali, o tornozelo, teve que ir pro vestiário, ficou um tempão lá. E o mais bizarro é que foi num momento de fogo amigo, foi ele e o Aaron Nesmith se trombaram ali dentro do garrafão. Eles tiveram que se virar com o Thomas Bryant, que na minha opinião é um pivôzão que não vai servir muito pra fazer a mesma função do Miles Turner, pra tentar dar uma contida nos dois pivôs ao mesmo tempo. Eles tentaram até usar a linha com dois pivôs quando tava um descansando, mantinha o Thomas Bryant e mantinha o Miles Turner, ou se não mantinha o Pascal Siakam junto com o Thomas Bryant. Não tava adiantando muito bem, o Pacers não conseguiu se encaixar da mesma forma. O Cavs é um time muito interessante jogando os 5 principais jogadores ao mesmo tempo, mas o Pacers consegue meio que bater de frente ainda. A diferença tava em tipo 20 pontos, 18 pontos, precisava de 3 defesas e os contra-ataques do Indiana Pacers que são muito rápidos, com Tyrese Haliburton ligando com Nesmith, ligando com Obi Toppin, ligando com Benedict Maturin. Os cara acelera o jogo de uma forma tão rápida que rapidamente eles voltavam pra 10, caía pra 8, cortava a diferença. Só que eu senti que isso é mais uma forma de estancar o sangramento, porque do outro lado o Cleveland Cavaliers estava imparável. Outra observação, eu quero saber aonde está Tyrese Haliburton, o homem das big balls que fez game winner no jogo 2. Simplesmente desapareceu. Ele começou já, acho que errando os dois primeiros arremessos dele, e ele terminou 2 de 8 de quadra. 4 pontos. Não, eu vou repetir, 4 pontos, 5 assistências, 1 roubo de bola, 3 turnovers. Essas foram as estatísticas de Tyrese Haliburton. O melhor jogador em quadra do Indiana Pacers foi o Benedict Maturin. O mano Miles Turner jogou apenas 25 minutos por conta da lesão que ele sentiu. Espero que ele esteja bem. Ele tava com muito desconforto durante a partida, e mesmo com desconforto ele ainda defendeu muito bem, deu bloco, tentou ajudar da forma que ele pôde. Só que na real, o Indiana Pacers não foi capaz de parar o time saudável do Cavaliers. E eu acho que as pessoas acabaram reagindo um pouco cedo com aquelas duas derrotas, mas só que, como eu disse pra vocês, a série de playoff de 7 jogos é muito grande. E o time desse Cleveland Cavaliers completo é aquilo que a gente viu ontem. Porque, ó, eu vou falar a real. Só a presença do Darius Garland em quadra já fornece um perigo pra defesa adversária, que eles não deixam o cara sozinho. Por mais que ele, entrou num problema de falta cedo, se eu não me engano fez 4 faltas ali, ainda na primeira metade. Então, só dele estar em quadra ali espaçando, um cara que arremessa tão bem quanto ele arremessa, que consegue encontrar os companheiros, passa muito bem a bola, que é um baita de um armador que joga no pick and roll de forma exímia. Ele na quadra já é um perigo eminente, o que faz com que a vida do Donovan Mitchell lá no perímetro facilite, o que faz com que os pivôs se ativem mais. Mas só que eu ainda acho que depois do Donovan Mitchell, nessa partida, o melhor jogador dos dois lados da quadra foi Evan Mobley. O Evan Mobley mostrou por que ele é o defensor do ano e mostrou por que ele é tão importante nesse time na parte ofensiva. Ele pegou simplesmente 5 rebotes ofensivos, terminou com 13, roubou a bola 3 vezes, deu 3 tocos, 4 assistências, matou uma bolinha pra 3, 18 pontos. Cara, o Evan Mobley tava
tava incrível, incrível. O Evan Mobley é o tipo de power forward que toda equipe gostaria de ter, mano. Cara, eu gostaria do Evan Mobley ao lado do nosso mano Karl Anthony Towns no meu Knicks. Seria meu sonho de príncipe, assim, velho. Porque, porra, que homem, cara. Que homem. Aí com toda essa ajuda, velho, com Jarrett Allen fazendo uma partidaça de duplo-duplo também, 19 pontos e 12 rebotes. Max Strus repetindo bons resultados, matando 4 bolas pra 3, terminando com 20 pontos. Darius Garland fazendo seus 10 pontinhos, passando na quadra, matou 2 bolinhas pra 3. 2 de 7, tudo bem. Mas só que teve uma partida ok pra uma volta. Donovan Mitchell pegou a pontuação do Tyrese Haliburton e multiplicou por 10. Ele fez 40 pontos. 43, desculpa, ele quase multiplicou por 11. 43 pontos, 5 assistências, 9 rebotes, 5 bolas pra 3, 14 arremessos convertidos de 29 tentativas. O Donovan Mitchell, toda vez que ele infiltrava no garrafão do Indiana Pacers, eu ia falar que o Miles Turner oferecia perigo, mas só que nem o Miles Turner, nenhum dos melhores bloqueadores da liga ofereceu perigo pra ele, porque ele absorvia o contato, ele jogava pra cima do cara, fazia umas bandejas acrobáticas ridículas e ele dava um jeito de finalizar e capitalizar o ponto. Quando não era o ponto, ele capitalizava a falta. Tanto que ele cobrou 14 lances livres e converteu 10. Que partida excepcional. Chutou muita bola pra 3, mas ainda converteu quase 40%. Tá com esse alvará. Tá liberado. Porque a quantidade de vezes que ele foi pra linha do lance livre, deu pra ver que ele tava exausto, mano. Receber contato, de bater, de cair, de tomar trombada. E mesmo assim, ele não parou até acabar o jogo. Até tipo, o time do Pacers desistir, entregar a toalha e colocar o garbage time. Ele não saiu de quadra. E deu pra ver que o Kenny Atkinson deixou o quinteto titular até o momento que não dava mais. Tipo, vai ficar, vamos abrir mais vantagem, vamos jogar duro pra cima dos caras, porque a gente precisa dessa moral. O time precisa reagir de um 2-0. Agora que todo mundo saudável, que eu espero que continue, vamos reagir desse 2-0. Muito interessante a vitória do Cavaliers, de verdade, ontem. O único cara que eu acho que entrou mal, o DeAndre Hunter jogou muito, tá? Ele só fez 8 pontos, 5 rebotes, uma bola pra 3 de 5 tentativas. Só que defensivamente, mano, DeAndre Hunter, ele traz uma energia diferente pro perímetro, ele é muito bom. Alguns pontos assim a se observar que eu não gostei. Pô, Ty Jerome, o que fizeram com o meu menino, cara? O que aconteceu? Ele teve as habilidades dele absorvidas por aquele monstros do Space Jam, porque, cara, 1 de 8 de quadra, ficou 13 minutos apenas, terminou com 2 pontos e 3 turnovers, mais turnover do que ponto, apenas 1 rebote, não entregou nenhuma assistência. Cara, espero que o Ty Jerome não permaneça assim, porque ele teve uma série incrível contra o Miami Heat. Ele pode entrar de agente livre, né, nessa off-season, e então estava esperado pra ele reassinar por um contrato maneiro com o Cleveland Cavaliers. Espero que ele recupere o seu pace, né, que ele recupere a sua forma que ele tava na outra série. E agora, mano, o Cleveland chegou pra série, rapaziada. Com um time saudável, o Cleveland chegou pra série e vai incomodar. E vai dar trabalho. Se todo mundo se manter saudável, dá pra ver que esse Cleveland joga num outro nível de basquete. Apesar que o Indiana também, quando o Tyrese Haliburton tá numa dessas noites e o Andrew Nembhard não conseguiu ser o cara que substituiu ele, o Indiana sofre muito, sem alguém pra organizar a casa. Agora vamos para o outro jogo da noite, Oklahoma City Thunder and Denver Nuggets. Cara, eu tenho tanta coisa pra falar dos dois times que eu não sei por quem que eu começo. Acho que eu vou começar pelo OKC, pode ser? Vamos começar falando de Jalen Williams. 32 pontos, 5 assistências, 3 rebotes. 11 de 21 de quadra, 3 de 7 de 3 pontos. O melhor jogador do OKC na quadra. Defendendo com intensidade, atacando com confiança. Ficou quase o jogo inteiro em quadra, 43 minutos e meio, quase 44 minutos. Gigante o Jalen Williams. Chet Holmgren, 18 pontos e 16 rebotes com 3 tocos. Fechando a porta pra muita gente. Presente, tentando ajudar nas coberturas. Incomodando o Jokic. Em determinados momentos, saiu o Hartenstein, vinha um Chet marcar ele no homem a homem. Jokic virou de costa, mano, alguém vem me ajudar. Porque eu não vou conseguir aguentar com esse homem no corpo. E acabou dando certo por um determinado ponto. Isaiah Hartenstein, o principal defensor do Jokic, incomodou bastante. Terminou com duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes. Lu Dort teve a sua confiança drenada por alguém. 6 pontos. Não, 6 não, desculpa. 3 pontos. 6 faltas. Um toco, um turnover, 3 assistências, 4 rebotes. 0 de 4 para 3 pontos. Shai Gilgeous-Alexander, supostamente era pra ser o principal jogador desse time, o melhor em quadro, o cara a liderar esse ataque. 18 pontos, 13 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bola. Não são stats ruins, mas quando você vê 7 de 22 de quadra, 1 de 6 de 3 pontos, sim, a partida dele foi muito ruim. Jalen Williams veio do banco, jogou pouco, entregou ok. Kayson Wallace, mal. Alex Caruso, uma partida ok, 7 pontos, 2 bolinhas pra 3. Isaiah Joe não contribuiu como antes. Aaron Wiggins ajudou mais defensivamente do que ofensivamente. Todos esses jogadores que eu citei pontuaram. O único cara que os únicos caras que pontuaram abaixo do esperado foi o Lu Dort, que geralmente ele entrega ali pelo menos uns 8 pontinhos. E o Shai, que tem uma média de 30 a mais, né? E por que esse time saiu com a derrota? Eles supostamente não eram pra perder
essa partida. Eles chegaram a abrir uma vantagem bem confortável. Abriram 10, aí voltava pra 2. Aí abriam uma vantagemzinha de 5, 7, voltava pra 1. Aí o Nuggets passava. O Oklahoma tentou impor o seu ritmo. Determinado ponto da partida deu certo. A partida teve, se não me engano, 14 empates, não, 18 empates, eu acho que 14 mudanças de vantagem. Então os dois times estavam jogando de igual pra igual. Por quê? Porque o time do Oklahoma City Thunder não estava encontrando o seu ritmo. Não estavam tendo confiança pra finalizar. Quando chegou nos momentos finais da partida, no último quarto, então, foi um dos piores. Acho que foi esse último quarto do OKC, foi o pior quarto que eu já assisti do OKC durante toda essa temporada. Eles não tinham uma jogada. O Mark Daigneault não desenhou uma jogada pros caras fazer. Era a bola na mão de alguém, a isolation. Eu falei, cara, parece que eu tô assistindo meu New York Knicks jogar. Só que a diferença é que eles não têm um Jalen Brunson Clutch Player of the Year ali na quadra. Porque, senhor amado, será que eu consigo ver aqui uma coisa? Rapidão. Consegui. O Shai Gilgeous-Alexander errou os últimos 3, 6, 7 arremessos que ele tentou de quadra. O Shai Gilgeous-Alexander, repito, ele errou os últimos 7 arremessos que ele tentou de quadra. Todos foram no último quarto. Essa partida foi pra prorrogação. O melhor jogador do time do Oklahoma City Thunder não tentou um arremesso na prorrogação. Foi essa a falta de confiança que esse time tava ontem. O Lu Dort, em determinado momento, a bola caía na mão dele, ele só faltava ele se desesperar e tacar ela pra cima. Tipo, só pra ele se livrar dela. Quando chegou na prorrogação, o Isaiah Hartenstein é um cara que geralmente faz aquele floaterzinho de mão esquerda que eu sempre comento, sempre elogio. Ele errou 3. E os 3, ele foi a última opção de ataque porque ninguém arranjou nada. Então jogaram a batata quente na mão dele, faltando pouco tempo pra acabar o ataque, e ele tacou pra cima. E ele deu airball em 2. Eles terminaram 38% de quadra, tentando mais de 100 arremessos. Cara, que estatística maluca, velho. Cara, se vocês olharem essa tela aqui agora, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó, começa o último quarto do OKC, mano. Esses xizinhos aqui, ó, é de arremessos errados. Olha isso, olha isso. Meu senhor, mano. O único cara que converteu aqui, ó, foi o Jalen Williams. Aí começou a prorrogação, ó. Vamos pra página da prorrogação, que é a próxima. Só foi uma dunk do Chet Holmgren. Só. Missed. O maior problema, na minha humilde opinião, desse time do OKC foi algo que não dá pra se contabilizar. Não dá pra você colocar em estatística, não dá pra você colocar no livro de jogadas, não dá pra você cobrar apenas do técnico. Os caras perderam a confiança e faltou experiência. Eles são um time muito talentoso. Se você pegar os dois elencos, discrepante que é um time do outro, o OKC tem um elenco muito superior no papel, mano. Muito mais talento, muito menos idade, muito mais fôlego, muito mais banco, só que experiência e tranquilidade em momento que o calo aperta, no momento em que a cinta arreia, na hora que o cara fala, arreia a mão na minha cara. Se você não tiver experiência nesse momento, você não leva a partida. E isso se pôs à prova. Experiência não é contabilizado. E esse time do Nuggets é muito cascudo, velho. É muito experiente, velho. Já passou por muita coisa junto, velho. Uma coisa que eu fiquei incrédulo, eu tava olhando pra TV parecendo aquela cena do filme Run, tá ligado? O filme Corra, foi que o time do Denver Nuggets teve 4 jogadores passando de 20 pontos. Michael Porter Jr., o Michael Porter e o Aaron Gordon foram os dois principais jogadores do Nuggets nessa noite. Por quê? Michael Porter, 7 de 10 de quadra, 5 arremessos de 3 convertidos de 6 tentativas. O homem terminou com 21 pontos, 1 assistência, 8 rebotes, sendo um deles ofensivo. Um cara que mal consegue erguer o ombro acima da cabeça lateralmente, assim, ó. Ele só consegue erguer reto aqui pra segurar a bola, sobe, arremessa e volta pro canto. Tá jogando com uma fralda gigantesca, geriátrica no ombro. Cara, esse maluco merece muita credibilidade da torcida, muito reconhecimento da mídia, de todo mundo, porque, velho, guerreiro demais, velho. Teve uma hora que ele caiu no chão, inclusive saiu escorando com o ombro ruim. Eu falei, mano, olha essa... Caramba, velho. Tá, Aaron Gordon, depois de ontem, eu admito, ele é o jogador mais clutch desses playoffs até o atual momento. Tranquilo. 7 de 11 de quadra, 4 de 6 pra 3 pontos, 22 pontos, 5 assistências, 1 roubo de bola, 8 rebotes. E ainda eu tive que ouvir coisas esses dias atrás de gente falando, mas o Aaron Gordon não é um arremessador. Cara, ele não era um arremessador. Durante toda a carreira dele, ele chutou 32% pra 3 pontos. Nessa temporada, ele tá chutando 42%. Esse cara, ao lado do Jokic, você acredite ou não, são os dois arremessadores, estatisticamente falando, mais confiáveis do Denver Nuggets. Mais do que o Michael Porter Jr. Então, velho, o Aaron Gordon se tornou um sniper. Que homem! Vamos para o terceiro jogador com mais de 20 pontos, Jamal Murray, 27. Sim, ele versão playoffs. 1 toco, 4 roubos de bola, 8 assistências, 4 rebotes, fazendo uma bandeja acrobática que eu quase caí da cadeira, que ele... Primeiro ele bailou no perímetro, depois que ele entrou no garrafão e viu que chegou a dobra, viu que chegou a ajuda do Chet Holmgren pra atacar a bola lá no meio da quadra, eu acho que era o Chet Holmgren, pelo menos. Ele simplesmente saltou, virou de costas, fez uma bandeja assim, ó, mano. Tomara que não dê copyright pra eu poder mostrar esse lance pra vocês 2 ou 3 vezes em câmera lenta, que eu fiquei bobo quando eu vi isso aí. E eu preciso falar também do Russell Westbrook, que terminou com 2 roubos de bola, entregando muita energia, muita velocidade, muito Russell Westbrook, né? Você sabe que ele vai dar aquele grito na cara do adversário, ele vai correr, ele vai trombar, ele vai fazer o que for necessário. E por fim, precisamos falar, né, do Christian Braun e também de Nikola Jokic. Porque o Nikola
Jokic, se você olhar apenas os números puros, 20 pontos, 2 tocos sim, você não viu errado. 2 roubos de bola, 6 assistências, 16 rebotes. Uma partida, pô, ok, duplo sólido. Ruim nas assistências? Sim, tem noite que é noite. Tem dia que também é noite. Só que o Nikola Jokic teve uma das piores partidas que eu já vi da história da carreira dele. Ele terminou com 8 turnovers. 8 turnovers para 6 assistências. Isso não é uma noite nem um pouco comum pro Nikola Jokic. A defesa do OKC, sim, tava incomodando ele, cara, de uma forma assustadora. Ele não conseguia produzir em quadra. E pior, desses 20 pontos que ele fez, ele ficou 8 de 25 de quadra. Isso é 32% de aproveitamento, ele errando muito aquilo que ele nunca erra. Aqueles ganchinhos, bandeja, ele causando interferência ofensiva. Cara, ontem foi uma noite terrível pro Nikola Jokic. E mais, ele tentou 10 bolas pra 3. Não caiu nenhuma. Eu já tava ficando desesperado. Mas depois que a partida acabou e eles ainda ganharam, eu falei, mano, até o melhor jogador do mundo tem noites que ele não tá bem. Por que eu vou me cobrar todo dia de ser o melhor, né? Eu também tenho o direito de errar a partir de hoje. Porra, ontem foi assustadoramente mal o Nikola. Ele foi muito mal. Só que uma coisa que ficou clara com esse time do Denver Nuggets, eles vão achar um jeito de ganhar. Se você deixar eles sonharem, eles vão dar um jeito de ganhar. A bola do Aaron Gordon no final, nos últimos segundos de partida, vai cair, ele vai empatar o jogo, eles vão levar pra prorrogação e vão te ganhar na experiência. Não importa se vocês têm o atual MVP, não importa se vocês têm 2 pulmões a mais porque todo mundo tem menos de 26 anos e vai correr muito mais a quadra, não importa, vocês vão perder. E assim, os 4 jogadores principais, é isso que a gente espera deles. Porque numa noite que o Jokic tá mal, os outros 3 precisam dar aquela compensada. Os 3 subiram pra mais de 20 pontos, isso é excelente. Então, os 4 principais jogadores do time entregaram aquilo que eles entregaram consistentemente no título de 2023. Agora, o que as pessoas às vezes esquecem de contabilizar, que às vezes não entra no mérito da rapaziada, é o quanto Russell Westbrook, Peyton Watson, que matou 2 bolinhas pra 3, deu 2 tocos, jogou super bem defensivamente, e Christian Brown, com 8 pontos, 2 tocos, 1 assistência e 7 rebotes, ajudaram esse time. A parte mais pesada dos 4 principais jogadores, a gente já esperava e os caras entregaram. Mas só que essa vitória também, a gente precisa entregar os créditos aqui pra esses 3 caras. Porque, mano, Peyton Watson, ele merecia o contrato do Zeke Nash pelo que ele tá fazendo, velho. O Zeke Nash entrou 2 minutos e 60 segundos. Que partida, velho. Que partida. Que prorrogação. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar sobre o Jokic, né? Ele teve uma partida horrenda durante todo o tempo regulamentar. Mas se a gente procurar aqui, ó, ele terminou 100% da prorrogação. Ó, o homem errou os últimos 5 arremessos do último quarto, mas fez os 2 arremessos mais importantes da prorrogação. Inclusive, ele tentou um game winner, velho. Que eu fiquei torcendo pra cair, tá? Sendo bem sincero pra vocês, eu fiquei torcendo pra cair. Cara, que partida de basquete, velho. Que partida de basquete. Que noites incríveis estamos vivendo de playoffs e eu espero que apenas continue. Antes de finalizarmos o vídeo, vamos para aqueles nossos queridos do Valeu Demais. Meu mano Marcos Barbosa, ele sempre aqui, velho. Muito obrigado pelos 2 anos, meu querido. Deus abençoe sempre. E meu querido Edits Procon, 4138. Meu sonho é meu... Calma aí, foi mal. Meu sonho é meu Hornets ir pros playoffs. Como um time consegue ser tão ruim? Cara, meu mano Edits, é má gestão, velho. O Hornets é um time muito mal gerido, velho, infelizmente. E nosso querido Jean Souza, 3307, mandou: só quero dizer, Thunder in 6 e Trash Talk é o melhor canal de NBA do YouTube. Foi mal, psico. Ai, meu mano, tamo junto, Jeanzão. Forte abraço, obrigado de coração. Muito obrigado a todo mundo que mandou super thanks, que vocês fortalecem pra que esse canal continue de pé, de verdade. Vocês são absurdos, rapaziada. Então é isso por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, já sabe, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, tá todo dia saindo vídeo aqui no canal. E vou continuar postando todos os dias, inclusive, quando eu tiver um tempinho um pouquinho maior, eu vou começar a postar 2 vídeos por dia, porque tá ficando um assunto pra trás, que eu tô querendo falar, que tá anotado aqui no meu caderninho de anotações pra falar sobre. Já tem, tipo, uma semana, mas só que por causa que os vídeos aqui dos playoffs estão mais longos, eu não consigo trazer. Mas eu espero que vocês estejam gostando dessa sequência de vídeo de pós-temporada, manos. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, tá ajudando demais. Se você quiser ajudar mais diretamente, entre pra família dos membros. E nas demais é nóis. Amanhã eu tô de volta. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até a próxima. Falou. One's digging me. I live in a constant state of fear and misery.